Olá, eu sou César Barbosa e hoje ele lê um trecho da obra História da Literatura Ocidental do austríaco Otto Maria Carpo, onde ele trata sobre Virgílio. Virgílio, considerado por muitos o pai do Ocidente, porque a sua obra poética influenciou toda a era medieval, principalmente aqui na Europa, no Ocidente. Virgílio nasceu em 70 a.C., na cidade de Mantua, e morreu em 19 a.C. Ele pertenceu ao ciclo de Mecenas, foi financiado por Mecenas, um dos intelectuais financiado por este homem visionário, ali na época do imperador Otávio Augusto. E Virgílio ele tem três grandes obras: as Bucólicas, que a ideia central é romântica, uma utopia romântica. Nas Geórgicas, a ideia central é uma utopia social. E na Eneida, a utopia política. A Eneida, que foi uma obra encomendada pelo imperador Otávio Augusto para dar uma grandiosidade ao Império Romano, os romanos que já tinham esquecido o seu passado, né? E ela é uma obra que trabalhou em cima do mito romano, o mito da criação, né? Criadores de origem nobre, os fundadores de Roma, Rômulo e Remo, seriam descendentes direto de Enéas, um príncipe troiano que teria fugido da cidade de Troia para fundar uma cidade, com a missão de fundar uma cidade. Inclusive, ele teria sido preservado nesta guerra com o objetivo de fundar esta cidade. E é interessante que nesta obra, Virgílio ele faz uma representação num relacionamento entre Dido e Enéas, que tem um fim trágico esse relacionamento, e representará o fim da cidade de Cartago, né? Uma cidade que enfrentará várias guerras contra o Império Romano. E para Carpo, Virgílio, ele e Horácio, né, são os maiores poetas entre os menores. Segundo a tradição, Horácio e Virgílio são os maiores poetas romanos, mas para Otto Maria Carpo são Lucrécio e Catulo, que como os maiores poetas romanos. E para Carpo, o Virgílio ele ficou na sombra de Homero, né? Fez uma epopeia imitando o grande Homero, o maior de todos os poetas, este grande poeta grego. E a sua obra Eneida de Virgílio seria uma continuação das obras A Ilíada e a Odisseia de Homero. E até o estilo, uma parte do livro tem o estilo com grandes viagens, né, aventuras, semelhante à Odisseia, e outra parte do livro é como a guerra, como semelhante à Ilíada. Então, leamos nós o que este austríaco, Otto Maria Carpo, que viveu aqui no Brasil, disse sobre Virgílio, este grande poeta do Ocidente. Deste modo estranho, Lívio salvou-se pelo idealismo. O mesmo idealismo prejudicou a poesia de Virgílio. O gênio do idílio realista não conseguiu o realismo homérico, só o idealizou, mas quase criou com isso uma poesia ideal. Para provar a primeira parte da tese, o realismo inato de Virgílio, não é preciso afirmar a autenticidade duvidosa do idílio morretum, descrição exata da preparação de uma refeição de camponeses. Basta comparar as bucólicas e as geórgicas. As bucólicas, obra da mocidade, já dão testemunho da predileção de Virgílio
pela poesia rústica. Fortunatus et ille, Deus qui noviti agrestes. Mas Vigílio não é homem dos campos, tem apenas a nostalgia do homem urbano pela vida rústica, que no belíssimo verso Deus nobis aec otia fecite lhe aparece como ócio, o que é significativo. O estilo corresponde a esse erro. Melancólico, é melódico e altamente artificial. Vigílio é responsável pelas inúmeras écolas da Renascença, com os seus pastores amorosos e as alusões a acontecimentos políticos que preocupam os poetas. Em comparação, o poema didático Geórgicas é realista, no sentido elevado. Realismo classicista, talvez realismo clássico. Aí também não estão ausentes as preocupações políticas. Vigílio faz propaganda da reagrarização da Itália, pronunciando-se contra o latifúndio para salvar o Justíssima Tellus. Mas as descrições da agricultura, da vida das árvores, da criação de gado, da apicultura, são de um realismo sereno e só parecem idealizados a leitores acostumados a certa barbaridade da vida rústica em outras regiões. Há 3 milênios que o arado não pousou na terra itálica. É uma paisagem altamente humanizada, a qual Vigílio está saudando. Salve magnas parens, frugam Saturnia Tellus. A esta mãe Itália está dedicada a Eneida. Comparações com Homero provocadas pela imitação manifesta não são, no entanto, convenientes. O espírito é diverso. O estilo rápido, direto e nobre é substituído por certa dignidade melancólica e monótona. O espírito bélico pelo civismo e senso de justiça, e antropomorfismo pela fria religião de Estado. Mas Vigílio é o que Homero não foi e não podia ser. É artista, um artista incomparável do verso, da música, das palavras. As expressões poéticas do imperialismo romano estão como que envolvidas no altum silentium da música vigiliana. Sol e lua da Itália real levantam-se e põem-se. Fugite irreparabile tempus. Sobre personagens pálidas e acontecimentos penosamente inventados. A tarefa de inventar uma tradição oficial do Império Augustano inspirou ao poeta uma utopia das virtudes políticas dos romanos, quase já uma política cristã. A Idade Média cristã, encantada pelos amores de Dido e Enéas, não viu esse aspecto de Vigílio. Só Dante o adivinhou, após a derrota da sua própria utopia política, e por todos os séculos depois ecoou o verso modesto e profético. Fossum et aec, oli meminice juvabite. Interessante que Otto Maria Carpo aqui faz a menção de Dante com relação a Vigílio. Vale lembrar que Dante, na Divina Comédia, ele escolhe um personagem para ser seu guia durante a sua jornada, a sua travessia pelo inferno e pelo purgatório, a pessoa de Vigílio. Ele que é o guia de Dante nesses dois locais. A Vigílio aplica-se mais do que a outro qualquer poeta a distinção de Schiller entre poesia ingênua e poesia sentimental. Vigílio não é nada ingênuo, e desde que o romantismo descobriu o gênio na poesia popular e de poemas indisciplinados, a glória multissecular de Vigílio empalideceu. Em comparação com o gênio popular, Homero, Vigílio foi considerado como poeta da decadência, de falsa dignidade.
incapaz de representar a vida real. É verdade que Vigílio pertence a uma época de decadência, e é justamente por isso que não quer reproduzir a realidade que lhe pretende impor. É artista, inventa um mundo ideal, melhor, superior. Apresenta-nos santos e heróis artificiais, porque não existem outros. Não como romano, mas como intelectual romano, Vigílio é da resistência. Opõe o caos moral da sua época, os ideais do trabalho rústico, labor omnia vincit improbus, da justiça imparcial, parceres subjectis et develare superbos, e do amor ao próximo, non ignara males miseris supporrere disco. A ideia central da sua obra inteira é a utopia de uma aetas áurea, utopia romântica nas bucólicas, utopia social nas geórgicas, utopia política na Enéida. Sente com amargura melancólica a distância entre esse ideal e a sua época crepuscular, cadunte altis de montibus umbrae, e qualquer acontecimento insignificante, como o nascimento de uma criança, lhe sugere logo esperanças indefinidas de um futuro melhor, como naquele verso Magnus ab integro, seclorum nascitur ordo, da Écula 4, das bucólicas. Então, aquele crepúsculo melancólico aparece como a aurora esperançosa de uma nova era, e o poeta pagão Vigílio, insatisfeito com a religião oficial e os sistemas filosóficos, ergue a voz como um profeta no advento. Com efeito, todos os séculos cristãos interpretaram a Écula 4 como profecia pagã do nascimento do Cristo. Compararam-se as viagens mediterrâneas de Enéas às do apóstolo Paulo, a fundação da Urbis à da Igreja. Lembrou-se a unificação do Império Romano por Augusto, o soberano de Vigílio, como condição indispensável da missão do cristianismo. A Idade Média não sabia explicar a profecia e o gênio de Vigílio, senão transformando em feiticeiro poderoso, em herói de inúmeras lendas. Em Dante, Vigílio já é o representante da razão pagã, não batizada, mas naturaliter cristiana, e iluminando todo o mundo latino e católico. Chamaram a Vigílio pai do Ocidente. Vigílio é o pai do Ocidente, no sentido muito amplo. O seu ideal do labor está na disciplina dos monges de São Bento, união do trabalho nos campos e do trabalho intelectual, e o seu ideal do ótimo está na dedicação dos humanistas à ciência desinteressada. Até a música dos seus versos melancólicos ensinou a todas as épocas a transformação da angústia em arte. Homero é maior em comparação, mas é Vigílio que nos convém. A posição de Horácio e Vigílio dentro da literatura romana é diferente da que ocupam na literatura universal. As inúmeras tentativas em todas as épocas e literaturas de imitar a ode solene de Horácio e a epopeia heróica de Vigílio não foram as mais das vezes bem-sucedidas. A verdadeira influência dos poetas está na elaboração de um tom poético, finamente humano e expressivo, na sátira horaciana e na écula vigiliana. Na literatura universal, Horácio e Vigílio são os maiores entre os poetas menores. Na literatura romana, são os últimos poetas maiores. Então é isso o que Otto Maria Carpo diz sobre Vigílio, esse grande poeta romano, autor da Eneida, obra grandiosa que contará o mito da fundação de Roma. Bastante interessante. Hoje é até difícil cobrar que as pessoas leiam a Eneida, se até os Lusíadas, que
é uma obra bem próxima de nós, principalmente brasileiros, que contará os grandes feitos dos navegadores portugueses, a história de Portugal, e é uma obra que poucas pessoas leem hoje em dia, infelizmente.